2 casos da varíola dos macacos foram confirmados essa semana aqui no Brasil. O surto da doença começou em maio na Europa e vem se alastrando pelo mundo, com mais de 1.000 pessoas contaminadas. O Fantástico entrevistou o primeiro paciente a receber o diagnóstico da doença no Brasil. Ele está num quarto especial em isolamento no Instituto Emílio Ribas, em São Paulo. Há 142 anos é assim. O Emílio Ribas, ele realmente veio aí, né, desde o final do século XIX, já veio pensado, né, e construído para enfrentar, como hospital de enfrentamento das epidemias e das novas doenças infecciosas. Ao longo das décadas foram surgindo varíola, meningite, AIDS, H1N1, ebola, Covid-19 e esta semana... E agora a gente tem essa primeira suspeita aí da varíola do macaco, que depois foi confirmada. O primeiro paciente confirmado de varíola dos macacos no Brasil está no Emílio Ribas. Ao conversar com alguns médicos para tentar achar um diagnóstico, porque ele chegou com um quadro febril, a primeira resposta foi: vá ao Emílio Ribas, porque lá vão saber o que fazer e diagnosticar. A confirmação do diagnóstico veio de um laboratório ali pertinho, o Instituto de Medicina Tropical da USP. A gente usou uma técnica diferente que você faz quando você não tem os reagentes específicos para aquele agente. Então, se aparecer alguma coisa que você não sabe o que é, você pode usar essa tecnologia para descobrir o que é. Apesar de se chamar assim, a varíola dos macacos não vem dos macacos. Ela tem esse nome porque foi observada pela primeira vez em macacos, em 1958. Mas os portadores originais provavelmente são roedores das selvas africanas. Os macacos são tão vítimas quanto os seres humanos. Caso do rapaz que procurou Emílio Ribas. Esse paciente, quando chegou, ele foi colocado no isolamento, ele foi colocado num quarto sozinho, né? E a partir daí, então, as medidas para se entrar no quarto, para se falar com o paciente, para se examinar, para coletar sangue, elas são redobradas. A gente interna para, evidentemente, observar o paciente, ver a evolução dele, né? E até mesmo por uma questão sanitária, o risco de transmissão na comunidade. O primeiro paciente confirmado de varíola dos macacos está internado nesse quarto aqui do Instituto Emílio Ribas. É claro que, como está escrito na placa, o acesso é restrito, a gente não pode entrar para falar com ele. Por isso que a gente montou um esqueminha aqui, do outro lado do corredor, já tem uma mesa pronta, conectada na internet, para eu conversar com o paciente virtualmente. Quando você chegou aqui, o que você estava sentindo? Eu cheguei aqui no Emílio Ribas por causa das feridas que já estavam no meu corpo em grande quantidade. Então eu tive febre, dor de cabeça, dor no olho. A sensação que eu tinha era que eu tinha sido atropelado e quebrado todos os ossos do corpo. Eu não conseguia sair da cama, uma febre muito alta, calafrios. A varíola dos macacos é transmitida principalmente pelo contato direto, de pele com pele, e também ao se compartilharem objetos que têm muito contato com a pele, como roupas e lençóis. O Anderson chegou a Emílio Ribas com uma queixa principal. Eram as dores, Porque as feridas, quando elas estão na mucosa, elas tendem a doer. Entre os principais focos do surto estão Portugal e Espanha. Recentemente, viajando com a mãe, o Anderson esteve nos dois. No dia 20 de maio, eu queria dar um presente de aniversário para minha mãe, que ela fez aniversário dia 23, e decidi viajar para Portugal. Saímos daqui no sábado à noite, nos hospedamos em Lisboa, ficamos em Lisboa até o dia 25. Nós já tínhamos combinado que íamos para Barcelona. Em Barcelona ficamos até o sábado, até a sexta-feira à noite, né? Porque sábado de manhã, bem cedinho, eu embarco de volta para o Brasil, fazendo uma conexão ali em Lisboa. Agora a mãe do Anderson está isolada em casa, em observação. Até agora, nada. Quer dizer, a sua mãe provavelmente não pegou, porque é uma doença de contato físico, né? Ela até transmite pelas vias respiratórias, mas não é muito eficiente nisso. Pensando na questão do contato físico, você realmente não tem uma dica ali de como é que você passa TP? Quando você está numa festa, né, num barzinho, você cumprimenta pessoas, você abraça pessoas, você beija pessoas,
né? Você conhece gente que aí naquele oba-oba você abraça. O que eu acredito, e nem é uma certeza, é que é desse momento, que eu estava num pub ali e com um vinho português na mão, depois uma cerveja lá na Espanha, com amigos. Até antes do surto atual, todos os casos de varíola dos macacos fora da África tinham alguma ligação com as regiões africanas onde o vírus circula bastante. Por exemplo, alguém que tinha passado férias por ali e voltou contaminado. Mas não dessa vez. O máximo que se estabeleceu foi que muitos casos no início do surto tinham conexão com uma parada de rua nas Ilhas Canárias, na Espanha, com uma sauna em Madrid e com um evento em Antuérpia, na Bélgica. Então, todos esses eventos mais badalados que devem ter tido aí, eu nem sabia, eu não sabia que eles existiam. Na verdade, minha pergunta não foi no sentido de você ter ido a esses eventos, mas de as pessoas com as quais você teve contato terem ido. Ah, tá. Não tem. Até porque as pessoas que estavam comigo, um casal de um homem e uma mulher que moram lá agora, não eram pessoas que eventualmente fossem nessas festas. No Instituto de Medicina Tropical da USP, os testes genéticos, chamados de sequenciamentos, mostraram o vírus que contaminou o Anderson é praticamente 100% igual ao da Europa, de um tipo originário do oeste da África e considerado pouco agressivo. Nós encontramos 3 mutações, mas a gente ainda não sabe dizer exatamente qual o significado, se vai ter algum significado, que difere das outras sequências desse mesmo surto. Se forem muito profundas, as feridas na pele podem deixar marcas mesmo depois de cicatrizadas. Consequências mais sérias, no cérebro ou nos pulmões, só acontecem em casos muito graves e no surto atual, a doença tem se manifestado de um jeito mais leve. Como é que você está? Eu estou bem. Estou medicado, estou sem dor. Estou até conseguindo fazer algumas coisas minhas aqui de trabalho e conversar com as pessoas, comendo. Muito bem cuidado também. E quando vem a alta? A regra atual vigente é que ele só sairá do isolamento após todas as lesões secarem e estiverem boas, estiverem cicatrizadas, tá? Estão a caminho ou ainda não? Ainda não, ainda tem lesões novas aparecendo, então assim, deve ter mais ou menos aí mais umas 2 a 3 semanas até que tudo isso aconteça, até que as lesões novas regridam, né, formem a crosta, que é aquela casquinha, famosa casquinha, e depois ele fique sem lesões. Um boletim da Organização Mundial da Saúde de 25 de maio apontou que boa parte dos casos do surto atual é em homens que se relacionam sexualmente com outros homens. Mas o mesmo texto enfatiza que, embora o surto tenha essa característica inicial, qualquer pessoa pode pegar, independentemente da orientação sexual. Estigmatizar pessoas por causa de uma doença nunca é ok, diz a OMS. Eu queria que todo mundo usasse essa matéria para se informar. A gente já passou muita coisa ruim e a gente não precisa mais de informação ruim, a gente não precisa mais de pânico, a gente não precisa mais de gente se desesperando. E sei que com os estudos que vão vir pela frente, mais pessoas vão ficar bem, outras não vão ter essa doença. Então, a gente precisa de muita informação correta e se cuidar. Além do Anderson, que está no Emílio Ribas, existe mais um caso confirmado no Brasil. Um homem de 29 anos, isolado em casa, em Vinhedo, a 80 quilômetros de São Paulo. Ele também visitou Portugal e Espanha. No mundo, são mais de 1.000 casos. Nenhuma morte foi registrada. E uma notícia de agora há pouco. O Ministério da Saúde anunciou um 3º caso de varíola dos macacos no Brasil. O paciente é um homem de 51 anos, de Porto Alegre. Ele chegou ao país na sexta-feira, depois de uma viagem a Portugal. O paciente está em isolamento em casa e, segundo o Ministério da Saúde, apresenta quadro clínico estável, sem complicações.